E nesse mês de agosto nós estamos orando por renovo da mente. E o tema da nossa campanha de oração é Romanos 12, 1 e 2. Mente renovada, vida transformada. Nós cremos que nossa mentalidade precisa estar alinhada com a nova identidade. Então, nós viemos falando ultimamente sobre cura interior, sobre posicionamento, né, sobre restauração da identidade em Cristo, e nós precisamos construir essa mentalidade que está alinhada com tudo isso, porque senão a gente acaba voltando aos velhos hábitos, a gente tende a viver a cura, viver essa restauração de identidade só a nível espiritual, mas ela não se manifesta, não se materializa no físico, né? E nós temos falado sobre isso aqui, que nós precisamos entender que corpo, alma e espírito está conectado. Nós estamos tudo, né? Tudo está conectado, uma coisa vai interferir na outra. Então, se eu estou buscando essa mentalidade alinhada com essa nova identidade, eu vou procurar examinar os meus pensamentos, examinar aquilo que eu falo e examinar os meus hábitos, as minhas ações, para que tudo esteja alinhado, para que aquilo que eu recebi no espiritual venha se materializar na minha vida, né, aqui no físico, onde eu possa ver os resultados. Por isso que às vezes a gente não consegue ver esses resultados, porque a cura, a transformação que a gente profetizou, que a gente declarou, que a gente fez atos proféticos, só fica no âmbito espiritual. E precisa haver mudança de mentalidade e de posicionamento para que a gente veja concretizar fisicamente aquilo que já no espiritual nós nos posicionamos e já tomamos posse. E isso é que faz total diferença. Por isso nós estamos neste mês orando por mudança de mentalidade, para que a gente possa construir essa mentalidade forte, essa mentalidade alinhada com a palavra de Deus, para que a gente possa sustentar uma vida espiritual estável, saudável, próspera. E próspera no sentido de que quando nós pensamos em algo próspero, é algo que está em constante crescimento, algo que está sempre evoluindo. Não falamos de perfeição, não falamos de algo que vai ser como uma linha reta previsível. Não, tem altos e baixos. O que vai fazer a diferença é a nossa mentalidade, a nossa postura diante das dificuldades, das situações da vida. E isso vai nos manter firmes na palavra, firmes naquilo que nós cremos, na nossa convicção. Né? Não vamos mais depender do nosso emocional, do nosso estado emocional, do nosso humor, para que a gente creia naquilo que Deus está falando, para que a gente se mova no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, porque muitas das vezes a gente é dessa maneira, a gente não está se sentindo bem, a gente começa a declarar palavras que são decretos de morte sobre a nossa vida. Quantas vezes eu estava me sentindo mal e ao invés de levantar, fazer uma oração de guerra e clamar ao Senhor e declarar palavras de cura, de libertação, eu começava a proferir palavras que eram sentença de morte para a minha vida. Como, ai, Senhor, ai, porque é tão difícil para mim, ai, porque eu nasci para sofrer, ai, porque eu tô sem forças, não consigo, e tanto não consigo, né? Aí, Aline, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer isso, vamos fazer um estudo bíblico, ai, não consigo, tô sem força. E essas palavras, não que a gente tenha que mentir, não que a gente tenha que esconder aquilo que a gente está sentindo, mas tudo a gente precisa levar ao Senhor em oração, em confissão. E a partir do momento que a gente leva ao Senhor em confissão, a gente começa a agir posicionado de acordo com aquilo que a gente orou. Então, quando eu oro e falo ao Senhor as minhas necessidades, as minhas dificuldades, e eu
continuo proferindo essas palavras de morte, eu não estou sendo coerente com aquilo que eu acredito. E não tem outra forma. Quando a gente está se sentindo sem força, desanimada, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, existe ali uma situação emocional que a gente está passando, muitas das vezes, e existe também, às vezes, uma situação espiritual. Às vezes pode ser uma, independente da outra, às vezes pode ser as duas juntas, e ali a gente pode sentir esse peso, essa situação difícil para a gente lidar, para a gente vencer, mas a gente tendo alguém, né, que possa direcionar. Né? Hoje nós temos muitas pessoas na internet que falam sobre isso, isso ajuda muito a gente a ter consciência, entender o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa se posicionar, orar especificamente e agir, né, para poder sair desse ciclo, porque é uma fase que todos nós passamos, né, esses momentos de dificuldade, que a gente chama de deserto espiritual, né, onde a gente está ali num tempo de provação com Deus, e isso acontece na vida de todo mundo. E a gente tendo essa mentalidade forte, essa mentalidade de uma pessoa que construiu, né, uma vida espiritual próspera, essa pessoa ela vai passar por esses desertos, por essas dificuldades, mas ela não vai se abalar. Ela vai se sentir, muitas das vezes, só, vai se sentir muitas das vezes triste, né, desanimada, sem forças, mas ela vai olhar para a palavra, ela vai ser direcionada pela palavra, não por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela está sentindo. E isso faz total diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. E não adianta a gente esperar que alguém venha nos salvar, venha nos ajudar, que alguma coisa milagrosa vai acontecer, porque isso faz parte da nossa jornada da vida. É muito bom ter pessoas ao nosso lado que nos estende a mão, que ora conosco, que nos ajuda a caminhar, muito bom. Mas a gente não pode depender disso. A gente precisa se movimentar, porque o reino de Deus sempre vai falar de movimento. Então, a gente não adianta. Sendo uma pessoa que já passou por esse caminho, eu digo, não adianta a gente ficar parado esperando essa fraqueza espiritual, esse desânimo passar sozinho, porque não passa. A gente que precisa se posicionar e renunciar a isso, não se apegar. Vou sentir, vou levar a Deus em confissão as minhas necessidades, aquilo que eu estou passando, mas eu vou me levantar para declarar palavras de vida, palavras de restauração, palavras de renovo, de força sobre a minha vida, porque eu me movo de acordo com aquilo que eu creio, não pelo que eu estou vendo, né? Então, por isso que é importante a gente se encher da palavra. Ler a Bíblia, ouvir a Bíblia é essencial para que nesses momentos de fraqueza espiritual a gente possa declarar a Bíblia, a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Quando nós oramos a palavra de Deus, faz total diferença na nossa vida. Tem momentos da nossa vida que a gente não consegue mesmo, diante das aflições, diante do peso, diante de todas as situações que a gente está passando, a gente não consegue ter palavras para orar. Tem situações que a gente consegue só chorar. E tem outras situações que a gente nem chorar consegue, de tão difícil e pesado aquilo é. Então, nesses momentos, a gente precisa se mover por aquilo que acreditamos, por aquilo que cremos. E se a gente está cheio da palavra, a gente começa a orar e declarar a palavra, porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Então, a gente começa a declarar. A gente vai orar recitando a palavra, porque de nós mesmos a gente não vai ter condições de orar. Isso vai acontecer com todo mundo. Se não aconteceu com você, com certeza vai chegar um momento que vai acontecer, porque faz parte da nossa jornada. Cada um vai acontecer num tempo e de determinada maneira, que não acontece igual para todo mundo, mas
faz parte da nossa jornada de amadurecimento, passar por esses momentos que a gente chama de deserto ou sequidão espiritual, né? Faz parte da nossa vida. A gente está sendo testada e treinada nesse tempo. Então, o nosso posicionamento de entender o que está acontecendo com a gente e permanecer declarando a palavra faz total diferença no quão rápido ou mais devagar a gente vai andar dentro desse processo, né? Ou a gente vai sair mais rápido, ou a gente vai viver ali um tempo maior andando em círculos, talvez, até que a gente entenda esse processo e passe adiante. Para exemplificar isso, eu gosto sempre de indicar aquele livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu acho que é esse o título, que agora eu me esqueci. Eu creio que é isso, O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu já indiquei esse livro, é um audiobook que tem de graça no YouTube para ouvir. Dá para você colocar os fones de ouvido, ou uma caixinha de som, e limpando a casa, e lavando uma louça, fazendo comida e ouvindo. Ele não é muito longo, dá para ouvir tudo em um dia. E ele exemplifica isso. Tanto na questão emocional quanto na questão espiritual, né? Dá para a gente tirar várias lições ali daquele livro, porque vai exemplificar isso, que tem momentos que a gente vai precisar ali estar atento a nós mesmos, ao que está dentro de nós, para que a gente possa passar para o próximo nível, né, para a próxima fase da nossa vida. E a gente entender o que está acontecendo com a gente faz total diferença. E outra coisa que vai fazer total diferença é a gente organizar a nossa vida para que a gente seja o mais intencional possível na nossa rotina diária. Porque, como eu já mencionei em outras vezes, as disciplinas espirituais, ela não é uma opção na nossa vida, ela é um dever nosso. É algo que a gente precisa criar maneiras de praticá-las, né? Então, assim, se a gente está vindo de um tempo que... Parece que eu tô querendo ficar resfriada. Se a gente está vindo de um tempo que a gente está tentando construir ainda essa prioridade, esse momento de conexão com o Senhor, a gente precisa entender que a gente vai precisar organizar a nossa vida para criar esse tempo, porque a gente não vai ter mais tempo. Né? Às vezes a gente fala, eu vou esperar passar isso, passar aquilo, mas a verdade é que sempre vai acontecer outras coisas e a gente sempre vai ter que se virar ali para poder desempenhar todos os papéis que a gente tem que desempenhar na nossa vida. Então, tudo que a gente puder organizar a nossa vida, criar uma rotina mínima diária para que a gente se mantenha ali com aquilo que é a prioridade ali, organizado no seu devido lugar, a gente precisa praticar isso. Então, ter um lugarzinho de oração é essencial, porque isso vai nos ajudar a chegar naquele lugar, naquele momento ali, e se desligar, né? Se desligar das distrações. São como se fossem comandos que a gente dá para o nosso cérebro. Cheguei ali, é momento de orar, então desliga das outras coisas. É difícil no começo, é difícil, mas isso é uma forma de nos ajudar. E a gente ficar falando, eu não consigo, eu me distraio, isso. Tudo que acontece na nossa vida, que a gente sabe hoje, aconteceu por repetição, treinamento. Eu tenho até 2024, eu creio que depois de 2024, eu não estudei mais com esse professor, mas até 2024 eu tinha um professor que ele falava bem assim, você tem que adotar para você a técnica TTT, 3T, que é treinar, treinar de novo e treinar sempre. E ele dizia assim que
o treinamento, né, supera o talento. Treinamento supera o talento. Por quê? Uma pessoa que ela tem um dom natural que Deus já concedeu a ela desde ali talvez o nascimento dela. E se ela tem esse talento, esse dom natural que Deus deu, e ela não desenvolve, ela não busca formas de aperfeiçoar, aquela outra pessoa que talvez não nasceu com aquele dom, mas ela se dedicou a se desenvolver, né, a aperfeiçoar, e ela vai treinando, treinando, treinando e vai construindo essa habilidade. Ela não nasceu com dom, mas ela está ali treinando, treinando, treinando. Enquanto a outra que nasceu com dom está confiando naquilo que recebeu e não busca o aperfeiçoamento. Chega uma hora que aquele que está treinando diariamente vai superar aquele que já tinha o talento. Então ele sempre dizia isso: treinamento supera o talento. E isso é algo que muda a nossa mentalidade, porque às vezes a gente fica achando que as pessoas, ai, fulano é inteligente, nossa, Deus deu um dom, ai, Deus capacitou. Mas o que precisa para a pessoa ser inteligente? Né? Precisa estudar, ler, o que ela precisa? E aí você vai pensando, tem certas pessoas que nasceu com habilidades, né, naturais, que Deus já concedeu para aquela missão que ela vai cumprir. Amém. Né? Mas eu também tenho habilidades em outras áreas, ninguém dá conta de tudo, né? A gente não faz tudo, não sabe tudo. Então, mas eu posso treinar, né? E se é uma coisa essencial para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus, eu tenho que ter essa mentalidade de construção, de construir, de treinar, 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 até fazer aquilo dar certo. Então eu sei que é essencial que eu tenha um tempo com Deus, principalmente, né, a primeira parte do meu dia, eu preciso ofertar ao Senhor. Né? É difícil, é difícil. Tem gente que não vai ter como fazer isso na sua realidade. Amém. Mas se eu posso fazer, eu preciso. Se eu tenho condições, eu preciso treinar, insistir e treinar. Porque não vai adiantar eu ficar falando, eu não consigo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. No final do dia, nossa mente vai nos acusar, porque a gente sabe que se a gente fizesse alguma coisa, mudasse alguma coisa, a gente iria conseguir. Então, para quem não é possível, né, criar esse ambiente, essa rotina de relacionamento com Deus na parte da manhã, amém? Cada um em paz, cada um permanece naquilo que recebeu. Mas, se a gente tem condições, a gente vai fazer, vai treinar, vai fazer o que precisa ser feito. Né? Guarda essa frase, eu fui estapeada com ela, como se a mulher tivesse saído da tela do meu celular e me desse uns tapas assim. Faça mais, enfeite menos, a frase dela. E aquela frase falou comigo de uma maneira, porque eu sempre era aquela pessoa que estava focando naquilo que me faltava. Então, se eu falasse, se eu ouvisse alguém falando sobre o cantinho de oração, eu falava, mas eu não tenho uma mesa. Mas eu não tenho tal coisa. Eu tenho que esperar comprar não sei o quê. Então, eu sempre estava focando naquilo que faltava e usando isso como desculpa para não começar a fazer o que eu tinha que fazer. Então, quando eu ouvi essa frase, faça mais, enfeite menos, isso foi como um tapa na minha cara. A partir daí, eu tomei um choque de realidade e comecei a fazer o que precisava ser feito. Né? Preciso construir um cantinho de oração, vou construir um cantinho de oração. Eu estou falando assim, do canto de oração, porque nós estamos falando desse assunto, mas o assunto que ela mencionava lá no vídeo não era exatamente esse, até porque eu já falei para vocês que em outros momentos que quando eu comecei, lá em 2020, comecei a desenvolver mais esse relacionamento com Deus, ter esse cantinho especial para oração, eu não tinha um lugar, então eu fazia na minha cozinha, no cantinho assim da mesa, né? A minha mesa era uma mesa de 6 cadeiras, então eu sempre ficava num cantinho da mesa, no mesmo lugarzinho, na cozinha mesmo, quando meu filho dormia. Nessa época, né? Eu tinha o meu filho mais velho, ele tinha 3 anos e meio, e o meu filho, o outro era bebezinho,
né? Bem piquititinho quando eu comecei, o do meio. Então, assim, quando ele dormia, aí eu tirava aquele tempinho ali. E todas as minhas coisas, como eu não tinha um lugar específico, eu colocava todas as minhas coisas, caneta, lápis, o caderno, a Bíblia de estudos, né? O livro que eu usava para fazer o devocional na época, eu colocava tudo numa caixa de sapato. Então, quando eu chegava naquele momento, e por várias vezes eu desisti de fazer, porque eu ia procurar uma coisa, não achava, ia procurar outra, não achava. Aí eu pensava, nossa, tá lá no quarto, mas lá no quarto eu não posso entrar, porque se eu entrar lá, o neném vai acordar. Então, assim, por várias vezes eu fui adiando e tudo, até que eu tive essa ideia da caixa de sapato, colocar tudo junto, e aí pronto, tava tudo resolvido. Quando eu ia pro meu cantinho de oração ali, do meu cantinho de estudo, eu já pegava tudo na caixa e já colocava lá no cantinho, na mesa ali, eu ia orar, eu ia refletir, fazer os exercícios do livro devocional que eu usava na época. Então, isso foi me ajudando a desenvolver, né? Comecei, então, a minha jornada dessa maneira em 2020. E voltando ao assunto da frase, né? Isso é fazer o que precisa ser feito. Né? Eu não tinha como ter outro lugar, eu não tinha como ter outra situação, então eu fiz o que precisava ser feito. Mas em outras situações, eu sempre focava naquilo que me faltava. E às vezes eu falava, ai, eu não vou fazer isso aqui não, porque tá me faltando uma coisa, porque eu não sei desenhar dessa forma, eu não sei fazer desse jeito. Então sempre tinha uma desculpa, sempre estava focando, né? E a maioria das coisas que eu via na internet aí eram coisa mais elaborada, mais bonitinha. Aí eu não tenho dinheiro para isso. Eu não consigo fazer isso, porque eu não posso. Então, quando eu ouvi essa frase, eu estava passando um momento em que aquela frase fez muito sentido para mim, porque eu me vi adiando e procrastinando um monte de coisas que Deus já tinha me sinalizado que eu deveria fazer, eu deveria me posicionar, mas eu não estava fazendo, porque eu estava focando sempre naquilo que me faltava, dando desculpa, Senhor, mas eu não tenho isso, Senhor, mas eu não tenho aquilo, sabe? Então, é isso. Quando a gente vai falar sobre um cantinho de oração, muitas pessoas falam isso. Aline, mas eu não tenho um local, eu não tenho como. Eu tenho crianças pequenas, eu deixo as minhas coisas, né, um lugar aberto, as crianças mexem, as crianças pegam. A caixa de sapato é uma ótima opção. Quando eu terminava, eu pegava ela, colocava em cima do guarda-roupa, lá criança nenhuma não vai subir. Pelo menos os meus filhos não tinham como subir. Então, a gente vai adaptando a nossa realidade de acordo com aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, né? Então, tem coisas que não adianta eu dar exemplos e falar como é que eu faço, porque cada uma tem a sua realidade, precisa adaptar, né? Às vezes eu dou alguns exemplos assim, só para ter uma ideia, né? Para exemplificar, ilustrar aquilo que eu estou falando, mas cada uma tem uma realidade, precisa orar e pedir ao Espírito Santo a estratégia, aquilo que vai funcionar para aplicar na sua própria realidade. Mas é essencial ter um cantinho de oração, porque isso vai treinar o seu cérebro. Aquele momento que você chegou ali é o momento de orar, é um momento de se concentrar e esquecer as outras coisas, né? É difícil, eu sei que é difícil. Quantas vezes eu estava com meus joelhos dobrados e, de repente, quando eu assustava, eu estava na pia lavando as louças. Aí eu pensava, gente, mas ainda agora eu estava orando, como que eu saí? Era tão automático que eu saía e aí eu simplesmente esqueci que eu estava orando. E, de repente, já estava lá, fazendo os afazeres da casa. Por quê? Porque a mente não desliga. Então, a gente tem que criar maneiras da gente se concentrar. No começo é difícil mesmo, mas a gente vai treinando e uma hora as coisas começam a acontecer, os frutos começam a vir. Para a gente construir esses momentos de oração, meditação na palavra, para que a gente tenha esse tempo, principalmente as mães, né, de crianças pequenas, assim como eu, precisa também cuidar da sua mentalidade em relação a isso. Por muito tempo eu tive uma mentalidade de que meus filhos
me atrapalhavam o meu momento com Deus. E eles me interrompiam e eles me atrapalhavam. Às vezes eu colocava eles dormir, mas às vezes eu já levantei muito cedo e mesmo assim, sabe quando você planeja algo e idealiza algo e depois sai totalmente oposto? Inúmeras vezes isso aconteceu comigo, enquanto eu tinha só meus 2 filhos mais velhos. E eu tinha essa mentalidade de que eles me atrapalhavam, né? Depois eu fui passando por esse processo de mudança de mentalidade e entender que os meus filhos não me atrapalham. Eu preciso da graça de Deus, da sabedoria, para ter o meu momento com Deus junto com eles. Vai ser difícil, mais difícil? Vai ser mais difícil, mas eles precisam ver, porque crianças aprendem pelo exemplo e não eu falando. E eu vivi isso na pele, porque como eu levantava de madrugada, então eu tinha ali meu tempo de oração, meu tempo de meditação na palavra, antes das crianças acordarem. Quando começou a acontecer as coisas, e com a graça de Deus eles dormiam até mais tarde, porque no início, quando eu chegava no meu cantinho de oração, quando eu olhava para trás, às vezes o meu filho, que hoje é o meu filho do meio, né, que ele era pequititinho, ele já estava atrás de mim chorando, querendo colo. Então, assim, depois as coisas foram acontecendo e eles dormiam nessa parte, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava lendo a palavra. E como eu sempre estou envolvida, né, com estudar, eu sempre estou envolvida com online, né, sempre gosto de estudar, estou sempre estudando algo, né, procurando me especializar em alguma coisa, assim. E quando eles acordavam, eu já estava ou com o celular, ou no computador, né? Ou eu estava fazendo uma aula de inglês, ou eu estava ali fazendo, estudando alguma coisa, né? Pesquisando alguma coisa, ou estava envolvida com essa a questão do marketing, porque na época eu queria ser afiliada, né, de produtos digitais, então eu estava sempre imersa nesse ambiente, como estou hoje, né, hoje tudo que eu faço é na internet, então eu sempre estou envolvida. Então eu comecei a perceber, os meus filhos já levantavam, principalmente o menorzinho, ele já levantava e ele ficava chorando e fazendo birra, porque ele queria um tablet, ele queria um telefone, ele queria ver televisão, e eu não queria, né? Oh, meu filho, né? Vamos fazer coisas assim que estimula a criatividade e vamos fazer alguma coisa para, sabe, para exercitar o cérebro. E ali foi onde eu fui entendendo, né? Que o Senhor foi ministrando comigo isso, que as crianças aprendem pelo exemplo. Quando elas levantavam, o que elas já viam? Eu já tinha começado o meu dia. Eu já estava ali, né, já tinha passado o meu momento com Deus, o meu momento de leitura da palavra, o meu momento de estudos, onde eu estava com cadernos, eu estava com livros, e tudo isso já tinha passado. Eu estava com o telefone constantemente, com o computador, e tinha pausas e tudo, mas é o que eles viam. E aí eles estavam replicando isso. E aí eu fui invertendo. Quando eu levantava bem cedo, eu ia fazer o que eu tinha de fazer. E aí, quando eles acordavam, eu estava lendo, ou eu estava com a minha Bíblia, ou eu estava orando. E isso fez grande diferença na minha rotina com as crianças, né? Quando o pequeno nasceu, e hoje ele está com 2 anos, é dessa forma que eu faço. Sempre procuro estar nos meus momentos de oração com eles, na frente deles. E então, para que haja, né, esse exemplo, para que eles cresçam observando isso, participando também comigo, para eles verem que sim, eu trabalho com a internet e o meu universo está imerso nisso online, né? É um telefone, é um notebook, mas também que eles vejam esse momento de entrega, esse momento de adoração, que eles vivam comigo esse tempo, né, precioso com Deus. E isso tem feito muita diferença. Entender isso é muito poderoso. A gente entender que os filhos, eles não nos atrapalham no nosso momento com Deus.
É claro que vai ser totalmente diferente quando você pode ter um tempo exclusivo sozinha. É totalmente diferente. Mas a gente não pode ter essa mentalidade de, de impedimento, né? De dificuldade. Não dificuldade, porque difícil vai ser, mas eu quero dizer assim, de a gente ter essa mentalidade de que as crianças estão atrapalhando, estão te impedindo algo. A gente precisa da graça de Deus para adaptar a nossa realidade, porque agora a nossa fase é mãe de crianças pequenas. Vai passar, vai chegar uma hora que nós não vamos mais ser mães de criança pequena. E aí nós vamos ter outra fase com Deus. Mas nessa fase, se você é mãe de criança pequena, assim como eu, que o Senhor te dê graça, minha irmã. Que o Senhor nos dê graça. Eu sempre oro pedindo isso para o Senhor, porque tem dias que é extremamente difícil, a gente não é de ferro, não é. Mas a gente ter essa mentalidade de que a gente está construindo algo que a gente, não só para a gente, mas para os nossos filhos, né? Eles aprendem pelo exemplo. E isso é libertador quando a gente entende isso. Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na nossa mentalidade e a gente vai lá colocando um tijolinho, né? Construindo a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com Deus sólida, né? Que é esse o nosso maior desejo, construir essa vida com Deus, onde a gente tem profundidade em conhecer o Senhor, em saber a vontade dele e em obedecer também, porque não adianta nada a gente ouvir a voz do Senhor, saber a vontade dele e não estar disposto a obedecer, né? Então, que você possa criar aí, se você ainda não tem, cria esse ambiente na sua casa, coloca louvores, né? Louvores de adoração, louvores que são como oração mesmo, louvores que expressam aquilo que você muitas das vezes quer orar, quer falar com Deus, mas não consegue transmitir em palavras. Coloque louvores que são como orações de confissões, orações de adoração, de entrega. E se você quer um modelo de oração, de orar a palavra para você seguir, tem um livro da Valnice Milhomens que eu usei muito no início, porque eu tinha essa dificuldade de orar, né? Hoje eu ainda tenho, mas assim, em vista do começo, né? Graças a Deus, hoje já dei um passinho a mais. Então, esse livro, Orando a Palavra, ele tem ali as orações e o final de cada oração vai ter ali as referências bíblicas para você conferir de onde que foi tirado, né? De qual versículo, de qual livro, de qual capítulo que foi tirado ali aquela oração. E tem um PDF que eu já compartilhei no grupo, que eu posso compartilhar novamente. Ele é um PDF resumido e no final dele não tem as referências. Então, se você precisar e quiser conferir as referências, você precisa comprar o livro. E pesquisa na internet, né? E compra o livro. E ele é um livrinho pequeno, vou até mostrar aqui para vocês. Ele é pequenininho, mas ele tem quase 300 páginas, se eu não me engano, é 300 páginas que tem. É bem interessante. Eu gosto muito. Ixi, tem mais de 300. 360. 366. Por causa de um plano bíblico de leitura bíblica que tem aqui. Ela deixa um plano. É bem interessante esse livro. Ela deixa também algumas explicações sobre o nome de Deus, que é traduzido para a gente no português como Yahvé. Aí ela deixa a explicação. Achei muito interessante esse livro. Engraçado que ele é bem pequenininho, né? Ele é um tamanho pequeno, mas ele tem 366 páginas. E ele
foi, assim, essencial para mim nesse início, né, para aprender como é que se ora a palavra, porque eu via as pessoas falando e eu pensava, meu Deus, como é que ora a palavra, gente? E esse livro me ajudou bastante, me deu um norte, assim. E primeiro a gente vai seguindo um modelo de alguém. Depois, o Espírito Santo vai nos direcionando como nós devemos orar. As palavras que devemos usar dentro da nossa casa, nosso casamento, oração pelos filhos, oração por si mesmo. O Senhor vai direcionando. No começo, a gente segue um modelo que tem disponível de alguém que Deus já falou, Deus já direcionou. Depois, nós cremos que à medida que nós vamos praticando, que nós vamos repetindo, o Espírito Santo vai nos conduzindo individualmente, porque o Espírito Santo que instruiu a nossa irmã a escrever esse livro é o mesmo que habita em nós e nos instrui também. E outro detalhe importante que faz total diferença nessa construção da nossa jornada espiritual é oração em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, tenha momentos, crie momentos para oração em línguas. Se você ora ali, vamos supor, meia hora, falando naturalmente, igual nós estamos falando aqui, falando português, né? Que você construa esse hábito também de orar a mesma quantidade de tempo em línguas. Aline, você faz isso? Não, tô lutando, tô na batalha. Antes eu achava muito, muito difícil orar uma hora. Em português, né? Eu tô falando assim, orar normalmente. Eu achava muito difícil. E graças a Deus eu passei para a próxima fase. E para mim é muito difícil. É uma batalha ainda orar mais do que 15 minutos em línguas. É uma batalha. Eu passei um ano orando e jejuando, fazendo propósitos com Deus para conseguir orar pelo menos 15 minutos. Eu sabia que era necessário. Inclusive eu lia na palavra, né? Onde Paulo fala ali sobre a oração em línguas para edificação própria, mas eu não conseguia colocar em prática, porque quando eu começava, a guerra na mente estava me massacrando. Então, foi uma batalha. Eu orei por um ano e 15 minutos é uma batalha. Então, assim, não é fácil. E eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando primeiro para mim mesma. Eu repito isso sempre. Orar em línguas é essencial. E só esse pouquinho que eu oro, eu já vejo grande diferença. É muito, eu não sei explicar. É uma experiência que só você vivendo, que você vai entendendo como que é. O Espírito Santo, a gente teve um entendimento por muito tempo errado. Eu, pelo menos. Que para ser batizado com o Espírito Santo, eu tinha que me santificar. Hoje eu tenho um entendimento que o Espírito Santo é que vem para nos ajudar nessa santificação. Então, se você está com dificuldade de vencer um vício, se você está com dificuldade de vencer alguma coisa, de superar, de perdoar alguém, de liberar perdão, sabe, remover a raiz de amargura do seu coração, você não está conseguindo, aí que você deve clamar pelo batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que ajuda a você a fazer essa limpeza, porque a libertação é um processo de limpeza, de você se limpar por dentro. E o Espírito Santo, ele é esse ajudador, ele nos ajuda nesse processo de limpeza. Ele vem trazendo consciência, ele vem trazendo a consciência do pecado, né? Nos conduzindo ao arrependimento, aquilo que a gente precisa renunciar, aquilo que a gente precisa se posicionar. Então, é essencial que a gente tenha esse entendimento também, para que a gente busque o batismo com o Espírito Santo, não que a gente
precise ficar perfeita primeiro, né, para receber o batismo com o Espírito Santo. Não, é porque nós somos imperfeitas, é porque nós somos falhas, pecadoras, é que nós precisamos dele para nos ajudar, porque é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Se a gente conseguisse se santificar sozinho, nem precisava do Espírito Santo, né? Então, essa mentalidade a respeito do batismo com o Espírito Santo faz total diferença, porque muitas das vezes a gente não recebe o batismo por causa da nossa própria mente. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. E se você falar, eu não consigo, não fique decretando essas palavras de sentença sobre sua vida, não. Se posicione em oração, clame ao Senhor e declare, né? Faz igual eu, vou te dar o meu exemplo. Teve momentos que eu colocava a mão assim na minha cabeça e orava. Eu dizia, eu renuncio toda a racionalidade que me impede de viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Eu tenho em certas áreas, né, eu sou muito racional, e sempre fui, em algumas áreas, e aí, isso às vezes, isso é uma bênção, né, mas também é algo que pode impedir a gente. Tudo tem que ter ali no seu equilíbrio, né? E quem traz esse equilíbrio, como eu já disse, é o Espírito Santo. Então, em algumas áreas eu era totalmente emocional, outras áreas eu era totalmente racional e estava desequilibrado, né? Precisa ali do Espírito Santo para vir trazendo esse equilíbrio. E isso faz total diferença, ter esse entendimento que nós precisamos do Espírito Santo para esse processo de santificação. Então, se nós estamos precisando orar mais por nós mesmos, porque a gente, às vezes, ora muito pelos outros, né? Pelas causas dos outros, por situações, mas às vezes a gente não intercede pela gente mesmo, pela nossa vida com Deus, pela nossa vida de oração. E aí, a gente vai empurrando com a barriga, né? E ter esse momento de oração em línguas é muito precioso, porque o Espírito ora aquilo que Deus quer fazer, né? O Espírito sabe aquilo que nós estamos precisando e ele fala a Deus aquilo que nós necessitamos. Muitas das vezes a gente precisa de algo, mas a gente não admite, a gente não reconhece, a gente não sabe como pedir, né? E o Espírito, quando você ora em língua, você está dando liberdade para o próprio Espírito que habita em você falar ao Pai. E isso muda completamente, né, a nossa posição espiritual, a nossa condição espiritual. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por essa reflexão, a qual o Senhor tem trazido aos nossos corações. Oramos, Pai, por esse tempo de renovo na mente. Nós temos pedido ao Senhor que traga esse renovo para a nossa mente, porque nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aquilo, Pai, que nos impede, arranca de nós. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos encha cada dia mais desse desejo de buscar a face do Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos posiciona, Pai, no centro da Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um detalhe que eu esqueci de mencionar. As irmãs que não são batizadas com o Espírito Santo, comecem a buscar por essa bênção. Essa é uma promessa para todos aqueles que crêem. Tem muitas pessoas que conformam com isso. Algumas pessoas são batizadas, outras não. Alguns, né, vão falar em línguas, vão receber dons e outros não. Não conformam com isso. A promessa é para todos
aqueles que crerem. Se você crê em Jesus, você crê, então a promessa é para você. Amém? Nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.